Como é que a gente faz para produzir ração barata para bezerro? E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é o Neto Prado, consultor técnico aqui na Prado Pecuária Lucrativa, zootecnista, idealizador e professor na Escola de Pecuária Lucrativa, e eu tô aqui para falar para vocês como que a gente pode produzir uma ração barata para os nossos bezerros. Essa é uma pergunta que surge muito na internet, pessoal, e eu resolvi trazer ela aqui pra gente poder discutir um pouco sobre o que realmente faz a gente produzir uma ração barata para bezerro. Tendo em conta que a gente tem um período onde os insumos estão cada vez subindo mais de preço por causa da alta demanda do mercado, eu acredito que nada que esteja estimulando uma produtividade mais baixa. A produtividade anda muito boa, só que a demanda do mercado está se diversificando cada vez mais. Então é muito importante que a gente tenha atenção em que produtos acabados possam acabar se tornando aí cada vez mais caros, e a opção para o produtor rural já não é de hoje, é produzir a ração dentro da própria fazenda. Mas a gente tem que levar em consideração alguns fatores que são cruciais. E eu vou falar para vocês aqui agora o primeiro fator, que na minha opinião é o fator mais importante e o fator que as pessoas menos levam em consideração, que é a demanda de produto que você tem dentro da sua fazenda. Quando você monta uma estrutura para você formular, produzir o produto dentro da sua fazenda, geralmente essa estrutura ela tem um custo fixo que a gente deve depreciar ele de acordo com o tempo de degradação desse material, o tempo de manutenção necessário para esse material. Como que funciona isso? Vamos supor que a gente tem um gasto total com uma estrutura pequena na nossa fazenda de R$ 40.000. E é uma estrutura aí de misturador de PVC, com um barracão de madeira. E ele vai ficar aí sem maiores manutenções por aproximadamente uns 5 anos. Então a gente deve primeiro de tudo pegar esses R$ 40.000 de investimento, dividir pelos 5 anos, e aí sim, dentro desse período, eu vou dividir pelos 365 dias e dividir pela quantidade de animais que são servidos a partir da mistura. Por quê? Se for poucos animais, o custo que vai ficar operacional embutido só da depreciação vai ser muito alto por animal. Se eu tiver uma demanda bem alta, aí eu vou ter um custo bastante reduzido. Aí eu posso calcular esse custo por animal, eu posso multiplicar pelo peso da sacaria que eu produzo e posso fazer ele por sacaria, ou posso calcular quanto que eu produzo por ano aproximadamente e dividir pelo peso que eu calculo, né? E utilizar um custo por quilo. Eu posso fazer esse custo operacional de várias formas. O importante é fábrica que você monta dentro da sua fazenda para produção de alimento próprio, se ela ficar parada, ela custa muito mais caro do que você imagina. E tem muito produtor que ignora isso. O retorno não vem tão rápido quanto a gente imagina. Então, primeira demanda, se você vai produzir dentro da sua fazenda e você quer uma produção barata, cuidado com o custo fixo. Você precisa projetar de uma forma que esse custo fique embutido numa demanda alta aí de animais. Segundo ponto, o planejamento de compra. O planejamento de compra do milho, do farelo de soja ou até mesmo dos núcleos que você vai utilizar, ele precisa ser feito de forma antecipada, e a gente precisa estudar um pouco como é que funcionam as oscilações de mercado. Só você procurar mesmo como que funciona, qual período geralmente o grão está mais alto de preço, qual período que ele está mais baixo, quais os fatores que estão acontecendo hoje, fatores políticos, fatores econômicos, que estão influenciando nessa oscilação de preço do grão, e encontrar o momento certo para a gente poder fazer essa compra. De qualquer forma, tem que ser antecipado, não deixa para comprar de última hora. Se a gente fizer antecipado o suficiente, por exemplo, para financiar a compra do grão no momento que o produtor está plantando, ou seja, aquele esquema onde, ao invés do produtor pegar o empréstimo, a gente entra numa parceria com ele, que a gente compra a um preço mais baixo e ele entrega esse grão para a gente depois, e aí depois ele vende o restante para outros produtores,
a gente costuma ter uma diferenciação gigante de mercado. Então é prestar bastante atenção nisso. Compra no mercado futuro também pode ser uma ferramenta muito importante, mas é necessário um estudo bastante aprofundado para a gente poder executar essas compras. Só não deixe para comprar em cima da hora. 90% dos pecuaristas que eu atendo que compram em cima da hora, compram com preço de mercado muito alto e geralmente compram com volumes baixos, o que me leva à nossa terceira dica de hoje. Quando você compra em volumes baixos, você geralmente paga o preço de sacaria, por exemplo, no milho, sacaria de 50 quilos. Você compra preço de varejo, você não compra preço de atacado. Então, como que a gente pode contornar isso? Primeiro fator, que é o mais óbvio, né? Você ter uma demanda grande e uma estrutura grande de armazenamento para você. Só que o que a grande maioria dos produtores de pequeno e médio porte não tem é estrutura e demanda tão alta de grana assim, e acaba comprando no varejo a um preço muito mais elevado. Para esses produtores, geralmente existem cooperativas nas regiões que podem fazer com que você compre esse grão a um preço mais baixo, porque todo mundo vai juntar, ou uma associação de produtores, onde todo mundo junta e faz a compra em volumes maiores. Quando você compra em volumes maiores, você tem poder de barganha, você consegue negociações muito mais compensatórias. Ah, pessoal, só dando uma pausa rápida aqui para vocês, não se esqueçam, se você quer agregar cada vez mais conhecimento para tornar sua fazenda mais lucrativa, clica no link que tem no final da descrição e vem para a Escola de Pecuária Lucrativa. Tenho certeza que você vai tirar muito proveito disso. E a última dica para você poder reduzir o custo de produção dessa ração na sua fazenda é você plantar o ingrediente. Geralmente o mais óbvio que a gente tem aqui é o milho, né, pessoal? Porque os outros ingredientes, como por exemplo o algodão para você extrair o caroço ou a soja para você extrair o farelo, precisam de processos químicos ou processos físicos que são muito complexos para fazer na fazenda. Eles são processos industriais. Então o milho é o nosso foco principal aqui, em alguns casos até mesmo o sorgo, né? A gente plantando esse material, a gente tem que ter conhecimento agronômico, então a gente não vai ficar somente naquela parte de conhecimento pecuário para a nossa fazenda, mas temos que adicionar um pouco de agricultor na nossa cultura também, e isso daí vai demandar uma atenção redobrada, um conhecimento redobrado e mais mão de obra especializada trabalhando em cima disso. Mas vale a pena, sempre no final, isso daí vale a pena, você reservar uma área pequena da sua propriedade para a produção de ingredientes. E aí você consegue ter um dos ingredientes. Vou dar um exemplo para vocês. O milho atualmente aí na casa dos R$90, dependendo da região do volume que você compra, R$85. E na hora que você planta na sua fazenda, você consegue plantar a um custo de produção de aproximadamente aí R$40, R$50. Você já tem um ingrediente que vai na maior quantidade na ração a um custo bem reduzido. Quando a gente compra tudo em cima da hora, gente, quando a gente tem todos os ingredientes mal comprados, né, que são custos muito elevados, muitas vezes o operacional agregado nesses produtos fazem com que não compense a gente produzir na fazenda. Com que seja muito melhor a gente comprar um produto pronto. Primeiro, que dá menos trabalho. Segundo, que ele já vem ensacado. E terceiro, garantia de qualidade, que é uma coisa que você não consegue fazer na sua fazenda. A não ser que você tenha uma fazenda grande o suficiente para ter um departamento de qualidade lá dentro, com profissionais especialistas em garantir a qualidade desse produto lá dentro. Então, a gente precisa partir para a lógica, né, pessoal? Produzir barato não significa comprar núcleo barato. O núcleo, ele garante a qualidade. E o custo de produção do seu bezerro, ele vai no desempenho do seu bezerro. O principal indicador que influencia em custo de produção é o desempenho. Muito pelo contrário do que muitas pessoas pensam, não é o custo de aquisição dos materiais e do núcleo, é o desempenho do seu animal. Se o seu animal desempenhar bem, você tem um volume maior de produção para diluir o custo dele. Então, núcleo, gente, não dá bobeira, não compra núcleo baratinho demais. É muito complicado fazer isso e depois seu animal dá um pepino lá na frente e aí você precisa ficar colocando a culpa diretamente nas fábricas, nas indústrias, né, nos produtores desses suplementos. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. Forte abraço, tchau, tchau.